Meus irmãos, nós vamos iniciar agora o estudo bíblico que será ministrado pelo seminarista Caio. Nós vamos seguir o programa normal da escola dominical, que é o estudo no livro de primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, nós vamos estudar hoje o capítulo 1, do versículo 1 ao 10, o perfil de uma igreja ideal. Junte aí sua família para participar do estudo bíblico. Uma palavra de esclarecimento: a igreja não está aqui. Eu vou pedir a quem está com a nossa transmissão que faça uma panorâmica aqui no templo. A igreja não está reunida, é um grupo pequeno de irmãos que vieram fazer a transmissão. Então nós vamos mostrar para vocês os bancos vazios, tá? Para você ter essa noção. Algumas pessoas estão perguntando isso. Nós não estamos aqui com a congregação, é uma transmissão online. Nós formamos um grupo de culto, né, um gabinete de crise, para transmitir os cultos online. A congregação não está. Quem está aqui veio voluntariamente, fez todas as precauções necessárias para aqui estar, não tem nenhum sintoma, então são pessoas bem seletivas, tá bom? E é a maneira que nós iremos prosseguir. Essa equipe de culto virá fazer as transmissões. Nós queremos que o culto seja o mais completo possível. Também orientar os irmãos que têm seus dízimos e ofertas para entregar no dia de hoje. O façam por meio eletrônico. Entreguem depositando na conta corrente da igreja. Liguem para o tesoureiro, se informem como você pode fazer isso. No caso de extrema necessidade, nos comunique que algum diácono poderá ir até a sua casa recolher o dízimo e a oferta. Vamos ouvir então a palavra de Deus com o seminarista Caio. Quero chamá-lo aqui. Nós iremos orar e pedir que Deus nos abençoe por meio da sua santa palavra. Senhor, obrigado por estarmos aqui e termos tantas pessoas já conectadas, participando. Obrigado porque o Senhor nos deu esses recursos para podermos fazer essa transmissão e a igreja não parar. E pedimos agora que o Senhor fale conosco por meio do nosso seminarista que se esmerou no estudo e no preparo dessa exposição. Usa-o grandemente. Fale aos corações de todos aqueles que da transmissão da escola dominical da nossa igreja. Nós oramos assim por Cristo nosso Redentor. Amém. Que estão em casa, eu quero pedir para quem estiver assistindo a transmissão, nos comentários, se precisar que eu fale mais alto, alguma coisa assim. Eu acho que não vai precisar não, porque o som está bem alto. Mas algum feedback para mim aqui no que eu estiver falando, pode mandar aí pelos comentários que o pessoal me passa, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Vamos às nossas Bíblias então. Você abre em casa. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Nós vamos ler do capítulo 1. Vamos ler todo o capítulo até o verso 10. Primeira carta aos Tessalonicenses, do verso 1 ao verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor
e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho que ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que vos livra da ira vindoura. Vamos orar. Pai Santo, pedimos que o Senhor nos abençoe ao meditarmos a Tua palavra, com meus irmãos, aqueles que estão aqui, mas aqueles que estão assistindo por transmissão também. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós somos crentes protestantes. Nós somos cristãos. Isso significa que nós somos bíblicos. Isso significa que a nossa igreja tem que ser bíblica. Isso é uma marca do protestantismo. Isso é uma marca de ser evangélico. É você ser bíblico. Mas eu estou falando do protestantismo raiz. Não estou falando do protestantismo Nutella. Estou falando do protestantismo verdadeiro, protestantismo histórico, que é o que nós somos, tradicionais. Seguimos a nossa tradição reformada. E nós não podemos apenas ter uma igreja bíblica pensando no conjunto, mas nós precisamos também ser membros bíblicos dessa igreja. Então, eu quero olhar para esse primeiro capítulo da carta de Paulo aos Tessalonicenses e meditar com os irmãos quais são as características de uma igreja bíblica, quais são as características do membro bíblico, quais são as características da igreja ideal. A igreja que nós precisamos ser, a igreja que nós deveríamos ser. Então, eu não pretendo me prolongar muito, mas nós vamos ver 5 características dessa igreja. Em primeiro lugar, essa igreja ideal, ela tem qualidades morais. Vamos ler aqui no verso 2 e o verso 3. Dando sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O pastor Fábio, semana passada, ele já explorou bastante essas 3 características que Paulo fala aqui: a operosidade da fé, a abnegação do amor, a firmeza da esperança. É interessante a gente notar que esses 3 elementos que Paulo fala, a fé, a esperança e o amor, são elementos que perpassam as cartas de Paulo, são elementos que devem estar na igreja. A gente lembra ali de 1 Coríntios 13, quando Paulo fala que os dons eles passarão, mas permanecerá a fé, a esperança e o amor, e o maior deles é o amor. Nós então, irmãos, precisamos entender um pouco desses adjetivos que Paulo coloca aqui: a operosidade, a abnegação, a firmeza. Eu queria explorar, complementar a respeito daquilo que o pastor já falou semana passada. Bom, primeira coisa que a gente vai ver nessas qualidades morais da igreja é que essa igreja, ela é perseverante, ela persevera. A palavra aqui para operosidade é a palavra grega ergon, que ela significa puramente trabalho. Mas essa palavra, ela pressupõe que esse trabalho vai ser completado. Por isso que eu estou falando de perseverança, porque é um trabalho que você sabe que vai terminar. A igreja ideal, meus irmãos, é uma igreja que você pode contar
É uma igreja que você coloca um trabalho para ela e ela vai completar. É uma igreja que tem sangue nos olhos. É aquela igreja que quando pega alguma coisa ela vai até o fim. Jesus nos ensinou que quando nós vamos começar uma obra, nós precisamos calcular bem todo o custo daquela obra, para que nós não venhamos a parar no meio da obra, e isso vai ser vergonha para nós. A igreja ideal, ela calcula bem os custos daquilo que ela se propõe. E quando ela se propõe a fazer algo, se propõe a realizar uma obra, ela vai até o fim. É uma igreja que não para mais. Quando ela começa alguma coisa, ela vê que ela não pode parar, ela vai até o fim. E essa igreja, irmãos, é a igreja que nós precisamos ser. Você como membro, que tipo de membro você tem sido? Você se lembra dos votos que você fez no dia que você veio aqui na frente e aceitou ser membro dessa igreja com todos os privilégios, mas com todas as responsabilidades que isso impõe? Bom, você deve pensar nisso. A igreja ideal é uma igreja que persevera até o fim. É uma igreja que quando começa o trabalho, ela termina. Bom, a segunda qualidade moral que essa igreja tem, ela é abnegada. A palavra aqui para abnegada, ela significa um trabalho que cansa. Ela se desgasta. A igreja ideal, meus irmãos, ela se desgasta. Ela não teme se cansar pelo Evangelho. Ela não teme se cansar pelos outros. Ela é abnegada no amor. A gente pensa que às vezes amor é uma coisa gostosa de sentir, é uma coisa que vai nos dar prazer, somente prazer. Mas o amor, ele tem que desgastar. É muito fácil amar as pessoas que não dão trabalho para a gente, mas o amor, ele se revela quando a gente tem que ter trabalho, tem trabalho. Quando a gente tem que abrir mão do nosso prazer, quando a gente tem que abrir mão do nosso conforto, é aí que o amor se revela. E essa igreja tem isso. Ela tem esse trabalho que cansa, ela se desgasta. Bom, a terceira qualidade moral que essa igreja tem é que ela é paciente. Ela é paciente na esperança. É interessante a gente observar que esperança no popular, para a gente, é algo incerto. Eu tenho esperança, quando eu falo que eu tenho esperança que algo vai acontecer, a gente pensa que aquilo é incerto, mas que seria bom, a gente deseja que aconteça. Mas no sentido bíblico, a palavra esperança aqui no grego, ela denota algo certo. É algo que você espera porque é certo. Então essa igreja ela é paciente na esperança porque ela sabe em quem ela crê. Ela sabe naquilo que ela crê. Ela tem a esperança da salvação, ela tem esperança da volta de Jesus, ela tem esperança de que Deus vai socorrê-la, de que Deus vai sustentá-la. Porque essa esperança é algo certo. Não é algo que ela somente deseja que vá acontecer e que pode acontecer ou não. Não, ela é paciente porque ela sabe nesse Deus em que ela pode confiar. Ela sabe que pode vir tempestade, pode vir terremoto, pode vir maremoto, pode ter erupção de vulcão, pode cair o mundo, mas Deus vai estar com ela. Ela sabe em quem tem crido e sabe que Ele é poderoso para guardar o seu tesouro até o dia final. A igreja é paciente, não por uma coisa incerta, não somente porque ela se esforça por isso, mas porque ela tem certeza na sua fé. Ela tem certeza da sua fé, tem certeza de que aquilo é certo. Meu irmão, quero perguntar a você então, com relação à abnegação. Você tem dado a Deus somente aquilo que dá? Você tem feito o que dá? Na igreja você tem feito só o que dá? Bom, até os políticos corruptos fazem o que dá. Até os ímpios fazem o que dá. Agora, se você quer ser abnegado do amor, você tem que fazer mais do que o que dá. Você tem que se desgastar. Você tem que se cansar.
Você tem que dar do seu tempo, do tempo que era seu, do tempo que era para outra coisa. Você tem que dar do seu dinheiro, você tem que dar da sua energia. Você tem que abrir mão de muitas coisas para servir a Deus, para ter essa qualidade de abnegação no amor. E você tem esperado paciente em Deus? Você tem crido? Você tem certeza do que você crê? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois. Em segundo lugar, irmãos, a igreja ideal tem mais que palavra. Verso 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Queridos, o evangelho nos Tessalonicenses não era um evangelho só de palavra, não era pura demagogia, não era um evangelho só de saber as doutrinas corretas. E eu quero falar com você aqui, como é que nós podemos viver um evangelho só de palavra? Bom, uma das coisas que você pode fazer é você ser já um crente, aí você de repente você se torna reformado. Bom, você começa a estudar as doutrinas da teologia reformada e isso não causa nenhuma mudança em você. Meu irmão, se esse evangelho não muda a sua vida, não te torna mais santo, não te faz se dedicar mais a Deus, você está vivendo um evangelho só de palavra. Você pode também viver um evangelho só de palavra quando você vai à igreja, você é fiel na igreja, você frequenta os cultos, mas quando você sai daqui, você volta a ser a mesma pessoa que você era antes, com todos os seus pecados. A palavra ela não toca a sua consciência e te faz se arrepender, e te faz querer melhorar, te faz querer ser mais santo diante de Deus. São duas maneiras pelas quais você pode viver um evangelho só de palavra. Mas os Tessalonicenses, eles viviam um evangelho diferente. E esse evangelho, ele era no poder de Deus. Olha lá o que Paulo fala. Chegou até vós tão somente, o evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder. A palavra aqui para poder é dínamos, que é aquela palavra dinamite, que ela causa destruição, que ela muda todo o panorama em que ela está inserida. O evangelho chegou então com poder, ele muda a situação, ele transforma as coisas, ele é poderoso para mudar. Um evangelho que não muda nada, que não faz diferença nenhuma, um evangelho que você só vai à igreja e por um mero hábito, ou por um desencargo de consciência, o que quer que seja, para preencher o seu domingo, não sei. Mas um evangelho que não faz diferença, não faz a diferença na sua vida, esse evangelho não está no poder de Deus. Esse evangelho é só de palavra, é de pura demagogia. O evangelho dos Tessalonicenses também estava no Espírito Santo. Queridos, não basta nós termos a teologia correta, não basta nós termos a correta, não basta nós termos bons pregadores, não basta nós termos bom louvor. Se nós não tivermos o Espírito Santo, nós seremos pagãos, nós não seremos cristãos. A igreja ideal, ela tem poder, ela transforma. A igreja ideal, ela recebe o evangelho no Espírito Santo. Se tivermos o Espírito Santo, irmãos, na nossa igreja, nós teremos tudo. E essa dos Tessalonicenses, ele era crido também com plena convicção. A palavra aqui para plena convicção, eu quis trazer ela assim, ela é apesar de ser um pleonasmo, ser uma redundância, né? Mas a palavra significa uma certeza absoluta. É plena convicção, é você saber mesmo no que você quer, você ter certeza naquilo. Meu irmão, você crê no que a gente prega aqui? Você crê no que você canta? Nós temos cantado tanto aquela canção, Jesus, somente Tu, e no refrão diz, só Tu és a luz da minha vida, só Tu dás sentido ao meu viver, só Tu vês a minha alma ferida, só Tu tens poder para eu vencer. Eu pergunto, você crê nisso? Você crê nisso de fato? Você crê realmente que Cristo é tudo para você? Ou quando você canta aqui, você está mentindo? Você não crê?
É preciso pensarmos nisso. A igreja ideal, ela tem plena convicção. Ela não arreda o pé porque ela tem plena convicção. Em terceiro lugar, irmãos, a igreja ideal tem paradigmas. Verso 6. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para a Macedônia e na Acaia. Quero perguntar a você já reparou como o brasileiro é um bicho orgulhoso? Já notou isso? O brasileiro é um bicho orgulhoso. A gente se gaba de ser gente boa, a gente recebe bem os nossos turistas, mas o brasileiro é um bicho orgulhoso. Olha só essa manchete que eu separei aqui, da Exame. Não volto lá, nem se o tranco me buscar, diz brasileiro deportado dos Estados Unidos. Brasileiro é isso aí, brasileiro é um bicho orgulhoso mesmo. Mas a questão é a seguinte, irmãos, esse orgulho é o que nos impede de fazer o que os tessalonicenses fizeram. Olha só, vos tornastes imitadores nossos. Esse orgulho nos impede de identificar paradigmas. O que é um paradigma? O paradigma é um modelo a ser seguido, é algo que é o padrão. Isso é paradigma. Então, esse orgulho nos impede de identificarmos na igreja pessoas que são exemplos a serem seguidos. É preciso a gente pensar nisso, porque nós vivemos um tempo em que as pessoas pensam muito: vou viver o evangelho do meu jeito. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Olha, a igreja dos Tessalonicenses, ela imitava duas pessoas. Em primeiro lugar, ela imitava os seus pastores. Olha, com efeito vos tornastes imitadores nossos. Quem são esses nossos? Verso 1, Paulo, Silvano e Timóteo. A igreja dos Tessalonicenses, ela não se envergonhava de imitar os seus pastores. Queridos, o pastor, biblicamente, ele precisa se enquadrar em uma série de exigências difíceis de seguir. O pastor, ele se esforça para viver uma vida exemplar. Mas, se esse exemplo que ele dá não é seguido pela igreja, qual o sentido disso? Eu pergunto aos irmãos. O pastor tem que viver uma vida exemplar justamente para ser o exemplo. E nós, como igreja, precisamos seguir os pastores. Não estou falando para seguir todo o pastor. Seguimos bons pastores. Homens que nós vemos que estão se dedicando e estão se esforçando para viver a vida evangélica, a vida cristã de uma maneira ilibada. Nós não podemos nos envergonhar de imitá-los. É para isso mesmo que eles têm que viver essa vida ilibada. É para que a igreja olhe para eles como um paradigma e os imite. É só para isso, irmãos. Não é para fazer pose. Que a gente pensa às vezes, o pastor ele tem que fazer aquela pose de pastor. Mas não é para fazer pose. Pose é hipocrisia. O pastor ele tem que viver uma vida ilibada, uma vida cristã correta, uma vida santa, para ser o exemplo para a igreja. Para que a igreja tenha para quem olhar e imitar. Ou você acha que você vai seguir Paulo? Não, a Bíblia está falando que eu tenho que imitar Paulo. Como é que você vai imitar Paulo? Paulo morreu 2000 anos atrás. Como é que você vai imitar Paulo? Não é para imitar Paulo. É para olhar para o pastor e você imitá-lo. Claro, repetindo. Não é qualquer pastor. Você vai imitar o pastor que você vê que está buscando viver uma vida cristã e tem se esforçado por isso. Mas a igreja dos Tessalonicenses, ela não imitava só os pastores. Acima de tudo, ela imitava o Senhor. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Isso porque, meus irmãos, Cristo é o grande paradigma para nós. Cristo veio para viver a vida que todo o homem devia viver diante de Deus, que é uma vida sem pecado. Cristo viveu essa vida santa para ser o nosso paradigma, para que nós possamos olhar para Ele e desejar ser como Ele e sabermos como que deve viver um homem. Cristo é o nosso exemplo, irmãos, na sua perseverança.
Cristo perseverou até o fim na sua abnegação. Cristo deixou a sua glória. Ele não teve por usurpação, como diz a palavra, ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo e se entregou na cruz. A firmeza de Cristo na verdade, na palavra de Deus, a coragem dele é exemplo para nós. Nós devemos imitar isso. A coragem dele de dizer a verdade, a coragem dele de enfrentar todos os religiosos, tudo naquela época, enfrentou tudo, enfrentou todos, por amor a Deus. Cristo é nosso exemplo nisso. Meu irmão, minha irmã, imitar alguém não te torna inferior a ela, mas você identificar alguém que merece ser imitado, isso demonstra humildade, e humildade é uma qualidade. Na verdade, irmãos, todos nós imitamos alguém, isso é fato. Você cresce, você imita seus pais, você imita os adolescentes, eles imitam muitos amigos. A gente está sempre imitando outras pessoas. A questão é, quem você está imitando? Quem que você escolheu para ser um exemplo na sua vida? Quem que você está escolhendo? Adolescente que está me ouvindo aí, quem que é o exemplo para você? Quem é que você procura imitar? São bons exemplos mesmo? Você está tentando imitar uma pessoa que há muito tempo atrás ela morreu por um suicídio, se drogando, aos 30 e poucos anos de idade. Você está fazendo isso? Procure imitar os bons exemplos. Imite pessoas santas. Os Tessalonicenses também, meus irmãos, eles não só imitavam, mas eles se tornaram paradigmas. Olha lá, no verso 7. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Bom, os Tessalonicenses imitaram tão bem, que eles se tornaram um modelo para os outros crentes. E é isso que a nossa igreja devia ser, irmãos. Nós temos que ser exemplo para os outros, mas bons exemplos. E não exemplos em nós mesmos. Não exemplos por nós mesmos. Exemplos porque nós estamos imitando a Cristo. Exemplos porque nós estamos imitando os bons homens de Deus. Eclesiastes 7:1 diz o seguinte: melhor é a boa fama do que o melhor unguento. Isso nos leva à quarta característica da igreja ideal. A igreja ideal tem uma boa fama. Verso 8: porque de nós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Bom, essa igreja, ela tinha uma boa fama, ela alcançou uma proeminência, ela ficou conhecida na sua época. E a gente quer isso, a gente gostaria que a nossa igreja fosse cada vez mais conhecida. A gente coloca ela nas redes sociais, a gente faz postagens bastantes, a gente fica feliz quando aumenta o número de seguidores. A gente quer que a nossa igreja seja influente, que a nossa igreja seja bem conhecida. Mas vamos notar um pouquinho nessa fama dos Tessalonicenses. Essa fama dos Tessalonicenses, ela não era uma propaganda de si mesma, ela era uma propaganda da palavra de Deus. A palavra aqui, para repercutir, é ressoar. Então, quando a fama dos Tessalonicenses cresceu, o que se ouviu não foi dos Tessalonicenses, mas foi a palavra do Senhor. É só para isso que serve uma igreja que se torna famosa, uma igreja que se torna proeminente. É só para isso, é para proclamar a palavra. Então, irmãos, nós não podemos desejar que a nossa igreja seja conhecida por uma vaidade institucional, por uma vaidade nossa, uma vaidade desse templo, porque a gente gosta dele, a gente ama, está tudo certo com isso, mas a gente não pode
desenvolver essa vaidade. A gente tem que desejar que ela seja conhecida para que nós possamos proclamar mais e mais a palavra de Deus. É só para isso. E a fama dos Tessalonicenses também não estava em coisas temporais. A fama deles não estava em ter um templo bonito, em ter um bom pregador, em ter um bom ministério de louvor. A fama dos Tessalonicenses estava na mudança de vida deles. Olha só, verso 9: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Essa mudança de vida dos crentes de Tessalônica foi aquilo que lhes deu fama. Foi a mudança de vida deles. E eles deixaram os ídolos, aquela sociedade pagã. Eles abandonaram tudo que eles tinham para servir somente a Deus, para servir o único Deus vivo e verdadeiro. E, irmãos, talvez nós vivamos numa sociedade não tão pagã quanto antes. Ela está se tornando pagã, mas ainda não é como naquele tempo. E talvez nós também não tenhamos aqui nenhuma imagem de Maria, né? A gente não tenha nenhuma imagem de santo. A gente pensa que a gente não é idólatra por isso, mas e os ídolos do coração? Como você tem lidado com eles? Calvino escreveu que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O que isso significa? Significa que nós estamos sempre procurando coisas para colocar no nosso coração no lugar que só Deus deveria ocupar. É a isso que se refere ídolos do coração. Quando nós colocamos o nosso coração em outra coisa que não é Deus, sendo que a ordenança de Jesus Cristo é que nós amemos o nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Quando a gente coloca o nosso coração em outras coisas, nós estamos criando ídolos dentro do nosso coração. E esses ídolos pode ser o dinheiro, pode ser o sexo, pode ser prazer, pode ser qualquer outra coisa, pode ser a família, podem ser os filhos. Se isso ocupar o lugar de Cristo, isso é um ídolo. Queridos, que a nossa igreja seja conhecida não por ser uma igreja rica, não por ser uma igreja que tem bons pregadores, não por ser uma igreja que tem um bom louvor, que ela não seja conhecida por isso, mas que seja conhecida por ser uma igreja santa, que dá glória, que serve ao único Deus verdadeiro, não serve a mais nada senão a Cristo. Por último, a igreja ideal tem os seus olhos no céu. Verso 10: e para o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A igreja ideal, ela guarda dos céus Jesus. E isso é muito importante no tempo que nós estamos vivendo, quando o mundo está em calamidade, oficialmente em calamidade. O presidente decretou e o Congresso aceitou a decretação do estado de calamidade pública. Estamos oficialmente em estado de calamidade. Mas nesses tempos a igreja ideal tem seus olhos no céu. Ela sabe que não é dessa terra. A esperança dela está naquele grande dia em que Cristo vai voltar. E Ele vai voltar e vai instituir o seu reino. Nós reinaremos com Ele para sempre. Nossa esperança está lá. Ela sabe que se morrer aqui é até lucro. É lucro morrer aqui. Porque quando o crente morre, ele inicia a eternidade, ele inicia o seu tempo com Deus. O caminho para chegar no céu, irmãos, é a morte. Então não há o que temer. A igreja que tem seus olhos no céu não teme nada, ela não entra em pânico, porque ela sabe em quem ela crê. Que Deus nos abençoe, irmãos. Eu quero trazer aqui, para terminar, uma citação de João Calvino, comentando esse trecho que nós acabamos de estudar. Ele diz assim:
Disso nós podemos fazer uma breve definição do verdadeiro cristianismo: uma fé vívida e cheia de vigor, tanto que não poupa esforços quando alguma assistência é necessária a algum próximo, mas ao contrário, o piedoso se dedica diligentemente no ofício do amor e dedica seus esforços a isso, atentando para a esperança da manifestação de Cristo. Eles desprezam todas as outras coisas e, munidos de paciência, ficam superiores ao cansaço do decorrer do tempo, assim como sobre as tentações do mundo. Que o Senhor nos abençoe e vamos orar. Pai, nós pedimos que o Senhor faça da nossa igreja como esta igreja dos Tessalonicenses, que nós sejamos abnegados no amor, operosos na nossa fé, pacientes, perseverantes. Deus, que nossa igreja seja conhecida porque serve somente ao Deus vivo e não a ídolos. Pai, coloca também os nossos olhos no céu e não nas coisas temporais, não nas coisas materiais, mas que nós possamos olhar somente para Cristo na esperança da glória. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Já caminhando para o término do culto online, nós iremos cantar mais um cântico, enquanto o nosso pessoal se prepara para realizarmos este cântico. Quero lembrar da próxima transmissão. Hoje, às 19h30, começa o culto solene online. Mas com 15 minutos de antecedência, estaremos aqui já transmitindo um instrumental, para que você tenha tempo de reunir sua família. E lembre-se, irmãos, embora virtual, é à distância, mas é um culto ao Senhor. Reúna a sua família hoje. Hoje é o dia do Senhor. Eu estou feliz com a resposta da igreja. Nós tivemos um pico aí de 250 pessoas participando. Esperamos que mais pessoas estejam à noite. Quando fizermos a transmissão, curta, compartilhe, envie para grupos de WhatsApp, envie fotos. Recebi muitas fotos, inclusive do culto infantil com os filhos. Então vamos fazer toda essa dinâmica. Nós estamos separados, mas estamos juntos. E eu, principalmente com os chefes de casa, que reúnam a sua família para participar do culto. Participe no momento da transmissão, não depois. A quarentena não é férias, não é para você descansar, não é para você ficar inerte em casa sem participar das atividades da igreja. Nós estamos indo até você. Então, honre isso, organize-se, discipline-se para que você participe no momento da transmissão. Muita gente da igreja ficou conectada, mas ainda falta muita gente conectada. Eu espero que à noite tenhamos a igreja mais presente, a nossa igreja. Muita gente de fora, nós saudamos a todos também de fora que acompanham o nosso canal. O culto vai ficar gravado, será editado para um posterior acesso. Então, fique atento aí para o horário hoje à noite. A partir das 18h45, já estamos iniciando a transmissão. Nós ouvimos a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus. Ele é a palavra, Ele é o verbo. Jesus é o centro dessa igreja. Jesus é o Senhor, o chefe soberano desta igreja. E nós estamos aqui somente por causa dele, para adorá-lo. Estamos servindo vocês, mas estamos aqui por causa de Jesus. Então nós vamos cantar esse último cântico, que é o cântico temático do ano eclesiástico da nossa igreja. Jesus, somente tu. Vamos cantar com alegria. Cantemos. Cante você com sua família esse último cântico. Adora o Senhor nesta manhã maravilhosa. Somente tu, a minha
Vamos orar? Ore aí com a sua família. Talvez você esteja inquieto no seu coração, angustiado, talvez há ansiedade. Como isso vai terminar? Como será daqui para frente? E talvez você até tenha perguntado: onde está Deus em toda essa pandemia? Deixa eu dizer para você, Deus está onde Ele sempre esteve. Deus está onde o seu filho foi crucificado, no mesmo lugar, contemplando todas as coisas, governando todos os eventos. Deus está no seu trono e nos compete confiar nele, descansar, esperar o seu socorro. Então não entre em pânico, não se desespere, porque o Senhor está onde Ele sempre esteve, no seu trono. Vamos orar. Acalme o seu coração. Ó Deus, obrigado por essa transmissão, esse tempo aqui, por todas as pessoas que participaram até o final, que aqui estão ouvindo a palavra do Senhor, adorando o Senhor. Nós, ó Deus, confiamos em Ti. Os nossos olhos estão fitos no Senhor, porque o Senhor é soberano e nada, absolutamente nada que acontece está fora do Teu controle. Tudo o que acontece passou pelas Tuas mãos primeiro. Que esse seja um tempo de nós nos encontrarmos a nós mesmos. Que este seja um tempo de nós olharmos para o Senhor com confiança, sabendo que somente no Senhor temos aquilo que precisamos. Abençoe-nos, ó Deus, como igreja local, abençoe o país, o mundo, abençoe todos que nesta manhã cultuaram o Senhor. Em nome de Jesus, somente Jesus é que nós oramos. Amém. E que a graça bendita de Deus, o amor de Cristo, a paz, o consolo e as bênçãos do Espírito Santo enche o seu coração de esperança, de paz e de descanso, hoje e sempre. Amém. Uma última palavra. Os pastores, os presbíteros, os diáconos, os seminaristas, todos estão à disposição dos membros. Se você precisar de alguma coisa, não hesite em nos procurar. Até precisar de comprar alguma coisa, nossos idosos, alguma coisa na farmácia, no supermercado, me procurem, nós estamos à disposição. Eu estarei aqui no expediente, normalmente, da igreja, atendendo as pessoas que, porventura, precisarem de algo. Deus abençoe. Até mais tarde, na transmissão do culto online. Grande abraço.